Olá, o meu nome é Valdir, eu sou pastor da Igreja Evangélica Luterana do Brasil e quero trazer uma reflexão neste momento a respeito do tema Ofício das Chaves. O que é o Ofício das Chaves? É um poder dado à Igreja para perdoar os pecados aos pecadores que se arrependem e deixar de perdoar os pecados àqueles pecadores que não se arrependem. Qual é a base bíblica que nós temos a respeito deste assunto? Há um texto de Mateus, capítulo 16. Quando Jesus estava junto com seus discípulos, ele pergunta: o que é que o povo diz que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que tu és Elias ou algum dos profetas. E Jesus então perguntou aos discípulos: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Então Pedro, tomando a palavra, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Diante dessa resposta de Pedro, Jesus respondeu a ele o seguinte: então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E ele conclui dizendo: dar-te-ei as chaves do reino dos céus, o que ligares na terra terá sido ligado no céu. O que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então, com esta palavra, dar-te-ei as chaves do reino dos céus, Jesus está dando a Pedro, que está representando aqui a igreja, o poder de perdoar os pecados, o poder de não perdoar os pecados, o poder de abrir os céus, o poder de fechar os céus àqueles que não se arrependem. As pessoas todas são pecadoras, todos nós somos pecadores e precisamos do perdão da parte de Deus. Também precisamos nos arrepender. Jesus, por causa do nosso pecado, veio a este mundo, deu a sua vida por nós, morreu na cruz e através do seu sacrifício, da sua morte e através do derramamento do seu sangue, ele perdoou todos os nossos pecados. Agora então, ele deu poder para a igreja de perdoar os pecados, porque somente ele tem o poder de perdoar os pecados. Ele diz então no Evangelho de João, capítulo 20, logo após a sua ressurreição, quando ele aparece junto aos seus discípulos, ele diz o seguinte: recebei o Espírito Santo, se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados, e se los retiverdes, são retidos. Jesus então está dizendo aos discípulos que eles estavam recebendo o Espírito Santo e que eles tinham o poder de perdoar os pecados às pessoas que estavam arrependidas dos seus pecados. Então Jesus está dando à igreja o poder de perdoar os pecados. Como a igreja então, ela exerce este poder do ofício das chaves? Primeiro, a igreja exerce o poder do ofício das chaves ensinando a sua palavra. Logo antes de subir aos céus, Jesus disse aos discípulos: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho e batizai, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Façam discípulos. Ou seja, a igreja, através do ensino da palavra, da Santa Ceia, e através do batismo, que são esses meios da graça, ela exerce o ofício das chaves. Mas a igreja também pode exercer o ofício das chaves de uma forma particular. Em Mateus capítulo 18, nós temos uma orientação muito clara a este respeito. Mateus 18, a partir do versículo 15, diz assim: se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Se porém não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra se estabeleça. E se não os atender, diz-o à igreja. E se recusar ouvir também a igreja, considera-o como gentil e publicano. E ele conclui dizendo: em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Portanto, Jesus está orientando aqui a igreja de que as pessoas individualmente sejam responsáveis umas com as outras. Isso significa o seguinte: se alguém faz algo errado e eu sei disso, eu devo entrar em contato com essa pessoa e dizer a ela que ela está fazendo algo errado.
Esta é minha obrigação, esse é o meu dever enquanto irmão na fé, enquanto uma pessoa que também reconhece e sabe da necessidade das pessoas se arrependerem dos seus pecados. Então, se essa pessoa que fez algo errado, ela se arrependeu, isso significa que eu posso dizer a ela, de fato, você está arrependida e os seus pecados estão perdoados, e o assunto morre ali. Entretanto, se esta pessoa persiste no seu erro e não quer ouvir a minha voz, não quer ouvir a minha palavra, não quer ouvir a minha orientação e continua fazendo as coisas erradas, eu posso então levar 2 ou 3 testemunhas e conversar com ela. E essas 2 ou 3 testemunhas devem ser naturalmente pessoas do convívio também desta pessoa, porque aí esse bate-papo que nós podemos ter com essa pessoa pode fazê-la reconhecer que ela está fazendo algo errado. Se ela então atender essa palavra com essas 2 ou 3 testemunhas, o assunto então morre por ali. Entretanto, se também ela não ouvir essas testemunhas, aí sim o assunto pode ser levado à igreja. Aí a igreja sim vai de novo levar em conta e vai procurar essa pessoa, vai conversar com essa pessoa com o objetivo de trazê-la de volta, que ela se arrependa dos seus pecados. Entretanto, se essa pessoa, mesmo depois que a igreja entra em contato com ela, ela não se arrepende, diz a palavra, considera-o como gentil e publicano. Esses são os passos para que a igreja, então, as pessoas evitem fofocas, evitem palavras que não têm nada a ver com aquele momento. Ou seja, nós podemos evitar uma série de especulações quando nós vamos diretamente com a pessoa conversar com ela a respeito daquele assunto. Não adianta eu, sabendo que alguém está fazendo algo errado, eu conversar com outras pessoas. Primeiro eu devo conversar com ela, eu devo me entender com ela e dizer a ela que ela está fazendo algo que é desagradável. Se ela então não me ouvir, é que eu levo algumas testemunhas, mas isso se dá um tempo. Eu não posso também dizer que hoje eu falei com ela, amanhã já vou levar 2 ou 3 testemunhas e depois da manhã já levo o assunto para a igreja. As pessoas precisam serem convencidas de que elas estão fazendo coisas erradas. Eu sou essa pessoa responsável no primeiro momento, depois então eu levo as 2 ou 3 testemunhas junto comigo para conversar com ela e depois então eu levo o assunto para a igreja. Esses são passos que Mateus 18, palavras de Jesus, são passos de orientação para nós entrarmos em contato com um irmão faltoso, com a pessoa que esteja fazendo algo errado. É evidente que se a pessoa então ouvir a igreja, ela é reconciliada, os seus pecados são perdoados e novamente ela é reintegrada à igreja cristã. Isso nós chamamos de disciplina. Muitas vezes a igreja precisa disciplinar alguém que está fazendo algo errado. Então a igreja dá um tempo para que essa pessoa se arrependa dos seus pecados, ela está então em disciplina para novamente, depois do seu arrependimento, que ela receba sim o perdão e que ela seja reconciliada ao meio da igreja. Junto com esse tema sobre o ofício das chaves, nós podemos abordar uma outra temática que é a respeito da confissão. A confissão é quando nós confessamos os nossos pecados. Nós podemos confessar os pecados na igreja, no momento de culto, onde temos o momento da confissão e absolvição, especialmente no início dos cultos, e ali então receber o perdão de todos os nossos pecados. Mas também nós podemos colocar o assunto diante do pastor ou diante de um líder da igreja, um conselheiro da igreja, dizer a ele que eu estou fazendo algo errado. E dessa forma então, essa que se chama então a confissão particular ou a confissão auricular, eu possa também receber ali o perdão de todos os meus pecados. Ou seja, eu tenho sempre a oportunidade para confessar os meus pecados diante de Deus, seja através de um culto público, juntamente com toda a igreja, ou em particular, diante do pastor, ou um conselheiro, ou uma liderança da igreja. O perdão que eu recebo da parte do pastor, ou da parte da liderança, da parte da igreja, este perdão é tão válido e certo no próprio céu. É como se Cristo mesmo dissesse a mim, eu estou te perdoando. Então nós podemos sim confiar no perdão que recebemos através da liderança da igreja, através do pastor ou através da igreja como um todo. Até mesmo um irmão meu, onde eu vou confessar a ele os meus pecados, e ele então me entende, e ele vai dizer, se você está arrependido, você está também
perdoado, eu posso dizer a você que você está perdoado. Isto é, exercitar o ofício das chaves no nosso cotidiano. Espero ter contribuído um pouco sobre esta reflexão, sobre o ofício das chaves, que é esse poder dado à igreja. Particularmente eu entendo que se a igreja, ela tem isso por hábito, ela se torna melhor. Nós precisamos sim dizer ao nosso irmão que ele está errado. Nós não podemos fechar os nossos olhos. Nós não podemos fingir de que nós não estamos vendo coisas erradas acontecendo. É o nosso papel, é o nosso dever. E nós vamos ser cobrados também diante de Deus por este fato, especialmente se nós não dissermos ao nosso irmão que ele está errado. Nós não podemos deixar que ele vá para o inferno. Não podemos deixar que ele continue persistindo nos seus erros. Eu, então, consciente de que eu tenho este poder dado por Cristo à igreja, eu devo, então, dizer a ele que ele está errado e que ele precisa se arrepender, confiar em Cristo Jesus e que ele, de fato, recebe o perdão para a sua vida e a sua vida, de novo, é reconciliada com Deus. Este é o meu papel enquanto pastor, enquanto líder da igreja, e eu acredito que a igreja, como um todo, deve exercitar continuamente este papel. Deus abençoe a sua vida, que você seja uma pessoa sempre íntegra, uma pessoa correta, direita, e se você estiver fazendo algo errado, coloque isso diante de Deus. Procure uma liderança da sua igreja, procure o seu pastor, converse com ele a respeito deste assunto. Com certeza, ele terá uma palavra de perdão, de consolo e de orientação para a sua vida. Deus te abençoe.